Se você ama a Bíblia, você precisa ouvir isso. Eu tenho uma tradição do 2º século que fala que Maria era uma donzela quando se casou com José, de 12 anos, e José era um homem de uns 40 anos, viúvo, que já tinha filhos e filhas de um casamento anterior. Forçou demais usar o proto-evangelho de Tiago, um texto apócrifo datado do 2º século, mas aceito pelos orientais, para dizer que José teve filhos fora do casamento e que os irmãos mencionados na Bíblia, os irmãos de Jesus com Maria, mencionados na Bíblia, não são filhos de Maria. Desculpe, mas é uma ignorância teológica muito grande usar um texto apócrifo, por favor. A Bíblia não fala nada disso. Não, tá lá escrito, né? Se a Bíblia não fala, por que você está afirmando? Eu tenho uma frase comigo do reverendo Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Contudo, se eu for olhar nos evangelhos, algumas coisas me chamam a atenção. Jesus, de fato, foi o primeiro filho de Maria, porque ela era virgem, ele é o primogênito. Mas aqueles irmãos de Jesus, que a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs, dá o nome de 4 irmãos dele, e irmãs no plural, então pelo menos 6, eles não poderiam ser filhos de Maria pelas seguintes questões. Eles falam com autoridade sobre Jesus. E na cultura do Antigo Oriente Médio, jamais um irmão mais moço iria falar com autoridade sobre o mais velho. Erro grotesco. E eu provo com pelo menos 3 motivos pelos quais os irmãos de Jesus citados nos evangelhos são de fato filhos de Maria, com José, após o nascimento virginal de Jesus. Em primeiro lugar, Maria teve outros filhos além de Jesus após o seu nascimento virginal. Nós lemos em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, dentro do original grego koiné, em que foi escrito que os irmãos de Jesus eram irmãos biológicos, nascidos de Maria. Vejamos o texto. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isso? Mateus usa aqui o substantivo adelphoi, que está no plural, e é um substantivo masculino nominativo que está ligado ao verbo do texto legontai. São chamados, dando um sentido de que aqueles irmãos, aqueles homens, eles eram de fato irmãos de sangue, irmãos biológicos de Jesus. Em segundo lugar, em Mateus capítulo 1, versículo 35, a expressão "e deu à luz", o verbo grego eketen, que é um auristo ativo na terceira pessoa do singular, sugere uma primogenitura dentre outros que vieram, ou seja, Jesus é o primeiro a nascer de Maria, de outros que ela teve, porque ela permaneceu pura até que José a toma por sua mulher. O texto é muito claro dentro do original. Em terceiro e último lugar, o termo primos não aparece no texto koiné do Novo Testamento. O termo mais aproximado a primos seria anepsios. No entanto, no texto aparece o termo adelphos, que é irmãos de sangue, o que sugere, exegeticamente, biblicamente falando, que os irmãos de Jesus eram de fato filhos da mesma mãe, filhos de Maria. Eles não poderiam ser filhos de Maria pelas seguintes questões. Eles falam com autoridade sobre Jesus. E na cultura do Antigo Oriente Médio, jamais um irmão mais moço iria falar com autoridade sobre o mais velho. Não, em nenhum momento o texto bíblico mostra os irmãos de Jesus falando com autoridade sobre ele, até porque, claro que isso iria contra a cultura. Eles chegam com sua mãe. O texto diz claramente que Jesus afirma com autoridade sobre eles, mostrando que todos que ali estavam eram sua mãe e seus irmãos. Ou seja, a autoridade não partiu deles para Jesus, partiu de Jesus para com eles. O texto é muito claro. Que confusão, hein? Portanto, tira da sua cabeça essa ideia de que Maria não teve outros filhos, que eram irmãos de Jesus. O texto é muito claro. Diga aqui abaixo o que você acha a respeito desse vídeo. Eu quero ver a sua opinião e quero ler sua opinião e responder você aqui nos comentários. Não se esqueça de salvar esse vídeo e republicar. Deus te abençoe.